Olá pessoal e bem-vindos a esta série que sai toda sexta-feira, que eu ainda não tenho um título, mas é basicamente psicologia traduzida, a psicologia comportamental e cognitiva e neurociências traduzidas para linguagem humana, né, sem todo aquele jargão incompreensível. E hoje eu tenho uma pergunta muito boa, que inclusive dá um vídeo inteiro. Quando eu vi ela eu falei, não, eu não vou responder nos comentários, vou gravar sobre isso. E ela é do Christian Meurer, talvez Mirer, desculpa se é um sobrenome difícil, né? Não é Santos, mas enfim. A pergunta dele, e era um vídeo sobre motivação, então ele pergunta sobre isso. Motivação é algo muito importante para a vida da pessoa. Em minha opinião, é a mais importante. Mas, por exemplo, se eu sou fumante e quero uma motivação para parar de fumar, sendo que vício é algo químico, eu preciso falar disso antes, como funcionaria essa motivação? Ou seja, como eu me motivo para não parar de fumar? Como eu me motivo para não fumar ou para parar de fumar? Duas coisas que eu preciso falar antes. Essa coisa de, mas fumar é algo químico, ou é um comportamento químico ou um vício. Tudo que você faz, todos os seus comportamentos, tem um resultado químico no seu cérebro, e a rigor, eu não vou dizer a rigor, mas de certa forma, você pode dizer que todo comportamento é um vício. Porque tudo que você faz tem uma resposta neural no seu cérebro, de sim ou não, entendeu? De legal ou não, nope. Exemplo, comer. Tem pessoas que são viciadas em comer. Tem pessoas que são viciadas em jogos, porque tem uma resposta. Ou tem pessoas que são viciadas em amor. Só veja, todo mundo que ama alguém é viciado em amor. Só veja alguém que está em abstinência disso, você vai ver como é um vício. E daí a gente entra na semântica de, não, mas espera aí, o que é um vício? E eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo. Mas essa ideia de que tem certas coisas que são químicas, cérebro, e certas coisas que são psicológicas, vem daquela era pré-científica, pseudocientífica do Freud, onde tinha o cérebro e a mente, que é um mistério gigantesco da psicologia, e daí a gente percebeu que a mente é o que o cérebro faz. Enfim, mas cuidado com essas... É uma definição minha, mas eu acho que é importante falar isso. Segunda coisa, o que eu vou advocar nesse vídeo não é que você pare de fumar. Porque o que você tá me pedindo é uma motivação para não fazer algo. O que é uma armadilha. Por exemplo, falando bem tecnicamente, exiba o comportamento de não cavar um buraco. Pronto, você está fazendo. Você precisa de motivação para isso? Não. Mas se eu criar as consequências, se eu criar a situação, o que a gente chama dos estímulos discriminativos que eliciam esse teu comportamento, usei esse argumento. Se eu criar a situação onde você normalmente responderia com esse comportamento, você vai fazer ele. O jeito de resolver isso, essa motivação para parar de fumar, digamos assim, é eliminar situações onde esse comportamento apareceria normalmente. Então, onde que isso acontece? Como isso acontece? O que desencadeia isso? Por exemplo, na clínica, digamos assim, você está atendendo, isso clínica psicologia. O cara chega e fala, eu tô triste. Você não pergunta pra ele por quê, você pergunta pra ele quando que você fica triste. Me diga o que está acontecendo quando você fica triste. Eu tô tentando entender o que causou esta sensação ou emoção em você. Então, procura olhar na sua vida, e isso vale não só pra você, Christian, que fez essa pergunta, mas pra qualquer fumante que esteja vendo esse vídeo. Procura na sua vida, o que traz a situação onde você fuma? É um estresse? Geralmente eu não sou fumante, eu não sei, mas o que eu observo dos meus amigos conhecidos fumantes é que geralmente são situações de estresse. Ou pior, ou são situações assim de estresse, tipo trabalho, ou pausa do trabalho, agora eu posso... Ou pior, são situações que, ok, agora eu vou relaxar, e o meu método de relaxar é fumar. Então, sobre essas situações que trazem o estresse, que trazem uma situação de ansiedade, onde a sua resposta é fumar, essas situações são necessárias. Você precisa estar nessas situações. Você não tem como desligar um comportamento tipo, aqui é onde eu faço isso, então eu não vou fazer isso. Não, isso é muito difícil de fazer. A melhor coisa é não dar brecha, dar corda para essa situação acontecer. Às vezes, claro, você não pode ser, então você me demitir e morar na montanha rezando. Não vai dar certo. Mas, aliás, essa foi uma meditação completamente... Enfim. Mas reduzir as situações que desencadeiam isso. Quando que eu fumo?
Por quê? O que aconteceu antes? O que me levou a isso? Precisava? Eu posso eliminar isso? E segunda coisa, que eu também meio que dei uma dica nessa primeira resposta, qual que é a consequência disso? Obviamente é uma consequência boa. Em clínica a gente diz que comportamentos, quando alguém chega e fala, eu roubo coisas, eu tenho um problema que eu roubo coisas, esse comportamento é mantido por alguma coisa. O seu comportamento de fumar é mantido por algum resultado. Você tem algum resultado com algum ganho que vem disso, um reforço, digamos assim, que faz com que você continue fazendo isso. Qual que é o ganho? É o relaxamento. Talvez seja passar uma ansiedade, seja se sentir bem. Talvez seja socializar. Você fuma socialmente com pessoas, então todo mundo que eu conheço fuma, então eu fumo porque eu vou socializar com eles. Ou eu tô acostumado a socializar fumando, então esse tipo de programação assim, pensando, não, mas peraí, o que eu tô ganhando aqui? E o que me preocupa é que para algumas pessoas, e eu observo isso em pessoas que eu conheço que fumam, o jeito dela de relaxar, que ela conhece de como relaxar e ok, é fumar, só. Então, um convite a você, e não só você, Christian, mas outros fumantes, encontre alguma outra coisa que também te dá prazer. Talvez, não vou dizer que todos os casos são isso, mas às vezes é isso, tipo, cara, é o meu alívio. Não é aquela coisa, tipo, digamos assim, soldado na trincheira, tipo, não tem nada possivelmente que eu possa fazer aqui que vai tornar o meu dia melhor, então eu fumo porque pelo menos me dá um alívio. Então, claro, você não é um soldado na trincheira, mas tenta encontrar alguma outra coisa. Não sei, aí vai ser uma exploração pessoal sua, de autoconhecimento. O que me traz felicidade, o que eu faço que eu me divirto e me sinto bem e relaxo. E se você cresce isso, essa outra coisa que te traz um relaxamento, traz um alívio, de repente fumar vai baixar. Isso a gente chama de, jargão, reforçar um comportamento incompatível. Ao invés de, por exemplo, eu quero perder peso. Então ao invés de eu falar pra você não comer, eu falo pra você, vai competir em jiu-jitsu. Porque daí você precisa estar em forma e tal, e daí você presta mais atenção no que você come pra ter um bom desempenho no esporte, e acaba comendo direito, ou menos, ou enfim, de uma maneira mais saudável. Ir pro caminho oposto, digamos assim. Espero que tenha feito sentido. É uma resposta complexa. Não tem como eu dizer pra você, você pensa nisso aqui quando você fumar e acabou. Se não funcionaria com uma ou duas pessoas, mas pro público em geral você precisa analisar, e não no sentido análise de psicanálise, mas analisar, tipo, entender esse comportamento. Fumar. O que desencadeia ele? Meus vizinhos estão treinando MMA, aparentemente. O que desencadeia esse comportamento e o que eu ganho com ele? Uma vez que você entende esses dois, você tira o que desencadeia e dá um jeito de ganhar isso que você ganha em outro lugar. E aí esse teu comportamento de fumar vai baixar. Isso vai hackear o seu cérebro para tirar o prazer e a necessidade desse fumo. Aí depois vira o hábito, obviamente vai virar as reações fisiológicas que você vai ter de abstinência e você vai ter que passar por isso. Não tem muito jeito, você pode baixar isso, deve ter métodos de, talvez ir baixando alguma coisa assim. E uma outra sugestão, para passar pelo período de abstinência, que aquele craving e tal, é hipnose. Existe hipnoterapia para parar de fumar. Na verdade não é tipo, você vai parar de fumar, não é bem assim. A maior ferramenta dela é ajudar você, ou você que é fumante que está vendo isso, a passar por esse período de ansiedade, de relaxar você nesse período e fazer com que essa transição seja mais macia. Ok? Ou nessa transição, sei lá, falar, cara, eu vou tirar férias e eu vou aproveitar isso para parar de fumar. Sei lá. Que é uma situação legal, que te deixa mais relaxado e que te facilita passar por esse período de craving que vai ser fisicamente difícil porque é um vício. Você vai ter que passar pelo período de destreinar o seu cérebro a esperar isso. Mas uma vez que o que traz esse comportamento, que faz com que o fumo apareça, digamos assim, não existe mais, ou você reduziu, e as consequências disso ganho, você consegue tirar de outra coisa, fumar perde o sentido. Isso é basicamente terapia comportamental, como seria. Isso não vale como uma consulta psicológica, ok? E aliás, vá ao psicólogo, vá ao psicólogo comportamental, ok? Não cai no golpe do psicanalista, mas procure um psicólogo de análise de comportamento ou de terapia comportamental e cognitiva. Deve ter algum na sua área, com certeza. Uma consulta ou 3, talvez no mínimo, assim, para dar uma conversada, tal, tentar entender isso. E com certeza uma conversa tete a tete vai sair uma coisa melhor, essa é a minha dica.
aliás, várias dicas ao longo desse vídeo. Espero que sejam ótimo jeito de terminar o vídeo. Que sejam úteis pra você. E eu acho que por aí é isso. Não tem muito mais o que falar. Obrigado, gente. Mais vídeos desse tipo todas as sextas. Inscrevam-se aí, deem like se o vídeo foi útil, se, enfim, o que eu falei foi coeso, que na verdade me surpreenderia, porque eu vou falando e depois eu vejo na edição, tipo, meu Deus, acho que eu tenho que sair aqui. Mas enfim, vamos parar esse vídeo por aí. Tchau, gente. Até a próxima.